Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Entrevistas DPE. Eu sou a Vitória Moura e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a saúde pública e para o setor agropecuário, o reforço no planejamento de Roraima contra a gripe aviária. Com essa confirmação de casos de doenças em aves silvestres nas regiões sul e sudeste do país, o estado de Roraima, que até agora permanece livre da influenza aviária, está em alerta e já colocou em prática o seu plano estadual de contingência. A Agência de Defesa Agropecuária de Roraima, a ADER, tem coordenado uma série de ações preventivas com foco na biossegurança e no monitoramento sanitário de aves. E para entender um pouco melhor como são essas ações e como o Estado está se preparando para manter a doença longe do nosso território, a gente conversa hoje com a Thaisa Schelke, diretora de Defesa Animal da ADER. Seja muito bem-vinda, Thaisa. Obrigada. Thaisa, qual é a situação hoje aqui do estado de Roraima em relação à gripe aviária? A gente permanece livre da doença? Como é que está a situação? Então, nós permanecemos livres, graças a Deus. Nós tivemos ano passado 3 suspeitas, uma em Mucajaí, uma em Rorainópolis, outra em São Luís, mas foram todas descartadas. Então, hoje a gente está atuando com o inquérito soroepidemiológico já faz 3 anos, desde quando a gente entrou em emergência, né? O Brasil está em alerta há um pouco mais de 2 anos e em estado de emergência há 2 anos já para a gripe aviária. E então a gente intensificou esse trabalho nas granjas industriais. Hoje nós temos 12 granjas industriais, elas estão sendo testadas todos os anos e esse ano nós também estamos fazendo em granjas, em estabelecimentos ou casas que fazem de subsistência, né? Criam aves de subsistência, que são aquelas de fundo de quintal, aquela pessoa que tem ali 100 aves só para o consumo próprio, vende ali uma galinha ou outra. Então, essa também que representa o maior risco, né, de entrada do vírus em Roraima, nós também estamos testando algumas propriedades. E você mencionou que nós tivemos casos suspeitos, né, de gripe aviária. E quais são, assim, eu não sei se é certo falar sintomas, né? Mas o que fez com que esses casos fossem suspeitos? Um dos principais sintomas que a gente vai verificar no plantel de aves é a mortalidade alta em pouco tempo. A gente considera uma mortalidade alta quando é praticamente assim 10% das aves morreram em um período de 1 a 2 dias, já é considerado alto e já precisa contactar a ADE para a gente ir lá verificar o que está acontecendo. Porque, claro, existem outras doenças que podem acometer essas aves que tem sintomas semelhantes ao da gripe aviária, mas que não é. Então, a gente precisa ir ao local, coletar material para poder descartar aquele foco. E qual o impacto da gripe aviária na saúde humana? Então, o vírus ele tem realmente um potencial zoonótico. A gente chama de spillover, que é a capacidade que ele tem de mutar e se adaptar ao corpo do ser humano. Mas isso não tem ainda, aqui no Brasil não houve nenhuma detecção de caso desse tipo. Na granja que a gente foi acometida no Rio Grande do Sul, as pessoas que tinham contato com aquelas aves, os funcionários, eles estão em quarentena, eles estão sendo observados pelo SUS, né, pela saúde humana, pelo pessoal da saúde humana. Então eles estão isolados para ver se não vão desenvolver alguns sintomas, mas até agora não há nenhum registro de casos desse tipo. O H5N1, que é o vírus da gripe aviária, ele realmente pode fazer isso, então é muito importante que as pessoas não entrem em contato com aves doentes ou que tenham esses sintomas, que é o andar cambaleante, a secreção nasal, mortalidade, aves já mortas. Não entrem em contato, porque esse contato só com a ave viva ou recentemente morta pode fazer com que esse vírus acometa o ser humano. Mas é muito difícil, ele não é um vírus que ele tem predileção pelo ser humano, ele tem predileção pela ave mesmo. Ele só vai para o ser humano quando ele não tem realmente ali nada mais para ele parasitar ou habitar. E a gente sabe que o estado de Roraima ele tem uma posição muito estratégica em virtude da nossa tríplice fronteira, né? E eu queria entender como que a ADER tem atuado nesse sentido, né? Isso representa um desafio a mais, essa proteção? Como funciona? Com certeza, não só para a gripe aviária, como outras doenças que podem atingir os nossos rebanhos, né? Como a febre aftosa. Nós somos, assim, o gargalo do Brasil e muitas vezes o Ministério da Agricultura já quis até isolar a gente ou deixar a gente com outro critério.
por causa desse risco que existe, né? Provavelmente, se febre aftosa novamente entrar no nosso país, vai ser por aqui, né? Por causa desse... A gente tem a Venezuela aí e a Guiana que não são livres, né? De febre aftosa ainda. E aí fica bem complicado para a gente mesmo. Mas a gente age também com um grupo intersetorial de entidades. Então, Exército, Bombeiros, IATE, FEMAR, todo mundo, todas as instituições ligadas ao setor da saúde ou do agronegócio estão também atuando junto com a gente. Nós somos um grupo intersetorial de trabalho. Se por acaso a gripe aviária ocorrer no nosso território, nós vamos ter que unir forças, até porque a ADE, apesar de ter toda a capacidade técnica, não tem pernas para atuar no território inteiro. Então, todos nós temos já atribuições definidas e funções definidas para agir em caso de uma emergência que ocorra aqui. Então, todas essas instituições também vão agir junto com a gente. Sobre a febre aftosa, é aquela doença, entre aspas, da vaca louca, né? Não, a febre aftosa é aquela que os animais desenvolvem bolhas, mas também causa morte muito rápida dos rebanhos e geralmente essas lesões são vistas no casco ou na boca, o animal fica babando, mas não é a doença da vaca louca. A doença da vaca louca ela é uma doença que é adquirida pelos animais através da alimentação, quando os ruminantes são alimentados com proteína também animal, por isso que é proibido, totalmente proibido. Por isso é só o pasto, né? Isso, só pasto ou ração que contenha só a parte vegetal. E durante a última reunião técnica com os profissionais da área, né, houve alguma atualização específica assim, em relação aos protocolos de segurança? Sim, a gente tem já um plano de contingência estadual, onde já cada instituição ela tem seu papel definido. Por exemplo, o Exército vai ficar atuando nas fronteiras, eles também servem como os nossos olhos, porque eles têm uma capilaridade maior e tem muitas vezes situações que eles conseguem ver que a gente não consegue. Por exemplo, aves migratórias, eles têm algumas vezes mais contatos, porque eles estão aí pelos rios, eles estão vendo. E nós somos uma rota, aqui em cima de Roraima, nós temos uma rota de aves migratórias. Isso também é a nossa maior preocupação, que é a rota amazônica. Então, essas aves, elas passam por cima, vindo do hemisfério norte por sul, e elas param aqui para descansar, para se alimentar. E as aves migratórias, elas são mais resistentes do que as aves comerciais ou as aves de subsistência, elas são mais resistentes. Então, elas carregam esse vírus por muito tempo. E é por isso que é super importante manter as aves alojadas. Se você que cria ave, galinha, precisa manter essas aves alojadas nesse momento, presas, né, assim, no galinheiro, manter a comida protegida para que essas aves não sejam atraídas e, de repente, entrem em contato com as nossas aves e acabam transmitindo aí o vírus. Tem alguma questão que não pode criar também aves no perímetro urbano, né? Existe isso ainda? Mas a gente não tem uma legislação específica. Porque se a gente não for uma propriedade, a gente também... A ADE, por exemplo, ela não pode atuar como órgão fiscalizador, entendeu? Ela não pode ir numa casa e falar que a pessoa está criando ou atuar de alguma forma. Isso não pode. Talvez a vigilância em saúde tem esse papel, mas a ADE não. A ADE só age mesmo em propriedades rurais registradas. Entendi. E sobre o plano estadual de contingência, em caso de detecção da gripe aviária, qual é o plano, o que fazer? Tem como curar uma ave que foi infectada? Não, até porque a mortalidade é muito alta, né? Quando eu digo alta... Por exemplo, a gente tem o vírus, e esse vírus muta, né? O nosso vírus, o que está circulante no Brasil é o H5N1. Mas a gente já tem, assim, por exemplo, o H9N1 que tem nos Estados Unidos. Lá foi morte de 200 mil patos em um dia. É disso que a gente está falando, entendeu? É por isso que é muito grave, Caramba. É por isso que é muito preocupante para o nosso... comercialmente falando, né? É por isso que é bem... A gente tá praticamente assim, sem dormir, preocupado que só chegue aqui mesmo. E nós só já temos 12 granjas, isso seria muito prejudicial pra gente. Mas, assim, não tem como curar a ave. O que acontece? Se, por exemplo, ocorrer um foco numa granja, nós delimitamos os raios, o perifoco,
que é aquela área mais próxima de 3 quilômetros, ao redor dele, do perifoco, que são 7 quilômetros, são bloqueadas todas as estradas, então aí entra já o Detran, Polícia Federal, que vai ajudar a gente, é bloqueada a estrada, é bloqueado o trânsito, é bloqueado toda a propriedade, ninguém entra, ninguém sai, só a gente ir com a nossa permissão. Então, é toda essa atuação. E dentro de 28 dias, a gente precisa eliminar esse foco. São abertas valas e essas aves, elas são eutanasiadas, né? Elas são sacrificadas. E existem aí os meios pelos quais elas vão ser sacrificadas, respeitando o bem-estar, né? Respeitando toda esse critério de não ser cruel com esses animais. E aí a gente escolhe um método que seja mais apropriado para essa propriedade. Sacrifica esses animais em terra. Depois desses 28 dias, a gente começa a colocar as aves sentinelas, que são aquelas aves que não são vacinadas, não tem nenhum tipo de proteção, para ver se elas ainda são acometidas pelo vírus, né, no local, até que essa propriedade é liberada. E como são feitos os testes sorológicos? Você tinha mencionado anteriormente que são feitos anualmente, né, nas granjas? Como eles são realizados? É como se fosse um teste de Covid. A gente faz com suave, né? Aquele cotonete, que é tipo um cotonete, que ele é estéreo. E a gente faz, passa esse suave na traqueia e na cloaca da galinha. Aí a gente coloca no meio de armazenamento e esse exame ele é feito em Minas Gerais. Mas aí vocês pegam só uma porcentagem das Isso, é só uma porcentagem de cada granja. Isso, né? Não sejam todas, não são todas. Não. Até porque como é um vírus altamente patogênico e contagioso, se uma tiver, as outras também têm, ou se uma for positiva, todas as outras vão ter que ser eliminadas também. Então, não precisa ser de todas, até porque o custo com o material é bem alto. E tem relatos, assim, da gripe aviária contaminar também outros animais? Sim. O vírus ele pode não somente contaminar o ser humano, mas o que eu gosto bem sempre de deixar bem claro que o consumo de ovos e carne de frango, ele não representa nenhum risco para o ser humano, que às vezes é uma dúvida das pessoas, né? Não representa, nenhum risco, não precisa deixar de comer, até porque se as pessoas deixarem de comer nessa situação que a gente está crítica, vai piorar ainda a nossa situação financeira e comercial do Brasil. Mas existe sim, existe já relato tanto de vacas que foram acometidas e que morreram, cavalos, porcos, inclusive o ser humano, né, em outros países. E falando em porcos, eu lembrei agora da gripe suína, né, que a gente teve aí acho que foi uma epidemia, né, podemos falar que foi uma epidemia? Aqui não teve ainda, né, aqui não teve, inclusive esse ano também nós vamos fazer, para peste suína, né, nós vamos fazer também a sorologia de peste suína. Nesse momento, nós estamos fazendo a vigilância nas propriedades, né, para saber quais são as propriedades que vão ser escolhidas para passar pela sorologia. Mas é uma determinação já do MAPA, a gente já passou por reunião, o programa de sanidade suína, que é coordenado pelo nosso servidor Murilo Borges, ele já está se organizando junto com todos os municípios para fazer essas vigilâncias, ele passou por todos os municípios, falou, né, explicou como é que vai ser e quais são as propriedades que possivelmente vão ser escolhidas pelo Ministério da Agricultura para passar pela sorologia. E a gente tem hoje né, como as coisas nunca melhoram, só pioram, hoje a gente tem uma problemática aqui em Roraima, que é a presença do java-porco. Java-porco, é aquele porco do mato que está cruzando com o porco doméstico e traz essas doenças, pode trazer essas doenças. Uma delas é a peste suína. E o java-porco, ele tem um outro prejudicial que é a destruição das lavouras. Ele pode destruir uma lavoura assim numa noite. Assim, uma família de porco pode destruir uma lavoura em uma noite. Então, a gente tem prejuízo muito grande. Isso também está sendo articulado com o IBAMA, com a FEMAR, para a gente iniciar o controle populacional desse java-porco, né? Aqui em Roraima, eu achava que o java-porco, ele era uma outra espécie, mas é um cruzamento dos dois. Cruzamento, infelizmente então, é um cruzamento. Ele é existe infértil? o do macho, o original, né? A gente pode dizer o do mato mesmo, que é a queixada, que chama, esse é um originário mesmo, então não seria um problema porque ele já é da fauna brasileira, mas existe o cruzamento dele com o doméstico, e aí vira o java-porco. Esse é o problema, porque eles são altamente
se cruzam e se proliferam muito rápido. Mas o Java porco, ele não é híbrido. Ele não é híbrido. Ele pode, sim, cruzar e ter os... Não é igual o jumento, por exemplo, Não. Entendi. Nossa, gente, não sabia disso. Aí são todas essas questões. A ADE trabalha, assim, no tudo, né? Às vezes a gente foca um pouco mais em febre aftosa, porque é uma doença, assim, altamente relevante para o Brasil, né? Mas existem várias outras que podem também ocasionar muitos problemas pra gente. E eu queria entender também quais são os sintomas, já que você está aqui, né, para sanar essas dúvidas, os sintomas da febre aftosa e da gripe suína, né? Eu acho que é importante para quem cria animais entender também. O da febre aftosa, como a gente tá o quê? 2 anos já sem a vacina, parou a vacina ano passado. Então, o nosso rebanho ainda tem um pouquinho de cobertura aí do resquício vacinal. Os animais mais jovens que nasceram já nascem sem a proteção. Então, esse rebanho que vai vir agora, ele é totalmente susceptível se o vírus estiver circulando. Mas, assim, como ele causa bolhas, principalmente no dígito do animal e na boca, você vai perceber que ele está mancando ou ele tem dificuldade de apoiar a pata. Aí com as bolhas também na boca dele, ele pode ficar babando. E a febre, né? Ela causa muita febre. Ela atinge os equinos também? Não, só animais de casco fendido. O porco, os caprinos, o bovino, esses animais de casco fendido, né? Que tem a patinha dividida como se fossem 2. Entendi. E a gripe suína? E a peste suína? A peste suína, ela pode causar manchas vermelhas no corpo do animal. Também tem uma alta mortalidade, uma alta morbidade, na verdade. E aí também ficar prostrado, não se alimentar. O porco é um animal que, né, costuma ter uma facilidade para se alimentar de qualquer coisa. E aí mas é muito característica essas manchas vermelhas que se tornam roxeadas no corpo do animal. Essa prostração são os sinais mais clássicos, assim, que a gente pode perceber, que o proprietário pode perceber, né? E sobre o proprietário, como que os criadores, né, e a população em si pode ajudar no combate a essas infecções? E eu queria saber também se tem algum canal de denúncia. Sim, a gente tem qualquer sintoma desses, a ADE, ela está em todos os municípios, 15 municípios, tem as UDAs, né, as unidades de defesa, em todos os municípios, e também tem os EACs, que são os escritórios, em algumas vilas, aquelas principais vilas maiores, né, a gente tem os EACs também. Então, geralmente os servidores, eles são muito próximos dos produtores, porque estão ali convivendo todo o dia, né, tem essa proximidade. Então, se dirige a uma unidade da ADE, relate o seu problema. Quando acontece isso, a gente chama de vigilância passiva, né? É quando o proprietário vem trazer essa informação para a gente e a gente vai até a propriedade analisar se realmente é um problema ou pode estar sendo confundido com outra doença que não seja de importância, sabe? Tem algumas doenças que a gente não tem como atuar, né? Doenças que não têm importância comercial, a gente não atua. Aí precisa ser chamado um veterinário particular mesmo para fazer o tratamento dos animais. Mas os canais, a gente se dirigir a uma unidade de defesa é uma das principais formas, né, de contactar a ADE. E a gente tem também o nosso canal de ouvidoria, que é o WhatsApp também, que é o 991767529. Aí tem o Instagram, Facebook, que hoje eu acho que é mais fácil, né, para as pessoas ir atrás e conseguirem um contato rápido. Só colocar lá no Instagram também ADE. É bem fácil de achar o Instagram. E apesar dessa proximidade que eu imagino que tenha realmente entre os servidores e os criadores de animais, né, por conta da proximidade física mesmo, né, nos interiores, tem alguma dificuldade em mapear esses animais que possam estar infectados ou rebanhos, criadores que ainda não estão ali à vista dos servidores? Hoje a gente só pode fazer a vigilância em propriedades que são cadastradas, né? A gente tem propriedades realmente não cadastradas, tanto que a gente passou agora pela atualização cadastral, onde é obrigatório todas as pessoas que criam animais de produção ir se cadastrar. Cadastrar a propriedade para a gente saber que existe, isso é muito importante para a gente, saber que existe, saber onde eles estão, para a gente poder mapear numa situação de emergência, a gente já sabe quais propriedades estão ao redor, quais são os animais que podem ser suscetíveis também a uma doença que possa, né, tá atingindo ali o local e como a gente vai agir. Então, realmente, você fez
tocou num ponto muito importante, né? Não ter medo da ADE, porque muitas vezes também as pessoas têm medo de até a ADE, que o meu animal vai ser sacrificado, meu rebanho vai ser sacrificado, mas existe todo um estudo para que isso aconteça. E algumas doenças, como a peste suína, como a febre aftosa, elas são, o proprietário, ele vai receber uma ajuda, né? Se esses animais forem sacrificados mesmo. A gente tem o Fundepec, que é o Fundo de Emergência Zoossanitária, que é justamente para restituir esses proprietários que tiverem algum problema no seu rebanho, perderem, né, tiverem um dano muito grande. Então é muito importante, né, ações como Sim. essa. Qual o maior desafio que tu enxerga hoje para a ADER no mapeamento desses possíveis criadores que ainda não estão cadastrados, em relação também à divulgação dessa informação? A gente precisa sensibilizar a população, né? Muitos, assim, não tratam com devida importância que essas doenças têm para o nosso rebanho, porque não é só a gente que é atingido, não é só a própria propriedade, é o Brasil inteiro que pode ser colocado em jogo se uma doença dessa como febre aftosa, peste suína ocorrer aqui. Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência e não tenham medo de chegar até a DE para falar que tem um problema na sua propriedade ou cadastrar essa propriedade, né, regularizar o seu rebanho, atualizar a quantidade de rebanho, saber qual é o seu tipo de exploração. Tudo isso é muito importante para a gente, para conseguir realmente a gente ter um controle dentro do estado, porque o nosso estado, diante de outros, tipo Santa Catarina, que tem vários municípios, nós só temos 15, né? A gente só tem 15, então teoricamente era para ser mais fácil de ter um controle sobre ele. Fora outras dificuldades que a gente tem, né? Realmente, assim, mais financeira, de equipamentos, que precisam hoje de muita tecnologia. A gente está buscando aí, junto com outras agências de defesa dentro do Brasil, de outros estados, né? Ver como é que eles atuam para a gente também trazer para a nossa realidade. Então, a gente precisa mesmo de esse apoio. Acho que todo mundo que é servidor público sabe como é que é a nossa realidade, né? Mas que, graças a Deus, a gente tem realmente um apoio hoje do governo para fazer nossas ações, né? O que é bom para a gente. Mas ainda tem muito a melhorar, a capacitação de servidor, mesmo tecnologia, equipamentos, tudo isso a gente ainda precisa ir atrás. E você tocou num ponto importante, quais são hoje as parcerias da ADER dentro do estado e como é que funciona essa articulação? Hoje, dentro a gente funciona principalmente com as instituições que fazem parte do eixo de desenvolvimento, que é a FEMAR e a ATE, que estão que estão em todos os municípios também. Então, a gente age muito em parceria com eles, tanto para a divisão de espaço físico, por exemplo, e até se é uma casa nossa aqui onde fica uma UDA, uma unidade de defesa, tem um problema nesse tempo de chuva, tem muito problema de telhado, precisa retirar servidores, a gente compartilha, né, prédios, compartilha técnicos. A gente chamou os técnicos do IATE, como eles têm uma proximidade ainda maior, porque eles trabalham com extensão rural, uma proximidade maior com a população, com os produtores. Nós também vamos capacitar eles para que eles levem essas informações de peste suína, gripe aviária, para mais longe, né? Onde a gente não alcança às vezes. E em muitas comunidades indígenas, as pessoas também acabam criando ali, fazendo uma criação de subsistência, né? Sim. Um pouco de gado. E comunitária. Gado ali, alguns porcos, galinhas, mas tudo em pouca quantidade. Uhum. Qual é o desafio para chegar nessas comunidades? A gente vacinava, né? A gente tinha até, quando a gente vacinava para agulha, para febre aftosa, a gente tinha o período da agulha oficial. A ADE e até a comunidade indígena com as vacinas para vacinar todo o rebanho deles. Agora, como a gente substituiu a vacinação pela atualização cadastral, nós também, 2 vezes por ano, no período da atualização, a gente tem equipe de servidores que passam 45 dias na área indígena, né, de Normandia, Pacará e Muramutã, fazendo a atualização cadastral deles também e verificando a situação do rebanho deles. Todo esse acompanhamento é feito também ali pela UDA Pacaraima, pela UDA de Iramutã. Eles também têm lá
né? A gente também está lá, né, com os nossos servidores. Sorologia também vai acontecer lá com eles. Tanto que agora, o inquérito sorológico da peste suína, eles também foram, o programa também foi até o Iramutã, Pacaraima, Normandia, que também vai acontecer lá, para escolher as propriedades. É um trabalho muito extenso, né? E bastante. Nessas comunidades mais distantes, nesses interiores, vilas mais distantes, né? Existem campanhas educativas ou ações de conscientização para dar andamento a esse trabalho, né? Entre os produtores e as comunidades? Sim, existe. É a nossa educação sanitária, né? Que é a nossa principal arma hoje, é a educação sanitária de todo mundo, principalmente crianças, começando das crianças, que vão ser aí nossos futuros produtores, até os produtores mais idosos, que geralmente é o mais difícil de sensibilizar, porque já tem uma cultura enraizada, uma cabeça diferente. Mas nós temos metas, dentro das USAs a gente tem metas de educação sanitária, então tem que fazer 2 palestras por mês, entendeu? Mais ou menos assim, 2 palestras por mês, em rádio, que também é uma das principais formas de atingir a população dentro dos interiores e comunidades, é o rádio. E em rádio todos eles têm metas para cumprir todos os meses, para que se dissemine a informação mesmo. E como que é a participação da população nessas ações de conscientização? Você mencionou as palestras, né? Isso. Há uma procura, há uma presença? Geralmente eles gostam bastante, assim. E a gente foca mais em doenças que são mais preocupantes, tipo a febre aftosa, peste suína, gripe aviária. Agora, tudo que está mais em destaque, a gente corre atrás para que seja disseminado, mas eles gostam bastante. E em escolas, a gente vai bastante em escolas, né? A gente tem até o nosso projeto, o Sanitarista Mirim, não sei se você já ouviu falar, o projeto Sanitarista Mirim. Ele agora tem em Boa Vista, Alto Alegre, Rorainópolis e Cantá. Os outros municípios provavelmente vão ser contemplados no ano que vem. Esse projeto, ele é para conscientizar crianças ele participa com crianças de 9 até 14 anos, e aí para conscientizar tanto quanto a parte de inspeção, né, de produtos legalizados, produtos inspecionados, até essa parte aí da agrodefesa, tanto animal como vegetal também. Então, as crianças elas são capacitadas, elas são sensibilizadas, elas passam por vários treinamentos, né, durante 1 ano. E ao final do projeto, desse 1 ano, eles recebem um tablet, que é a recompensa, né? Como se fosse um prêmio para eles. Mas muitos nem ligam mais pro prêmio. Eles ficam tão empolgados durante todo esse ano com as atividades que eles desenvolvem, que muitas vezes nem lembram mais do tablet. Tem até a gente está na 2ª turma. E são crianças, adolescentes de até quantos anos? De 10 a 14 anos. Que bacana, gente. Eu não sabia desse projeto. O Sanitarista Mirim, ele é coordenado pela Ana Nóbrega, que é lá da Gerência de Produtos de Origem Animal. E aí ela vem fazendo um trabalho muito bacana com essas crianças, né? Hoje a gente tem 30 crianças participando aqui em Boa Vista. E no interior a gente tem mais ou menos entre 10 a 15 crianças, né? Nesses 3 municípios que eu falei. Mas eles fazem atividade, vão na cavalaria, na Expofé, eles participaram da Expofé, entregando panfleto e tal. Porque é muito mais... É muito mais fácil uma pessoa ouvir uma criança fofinha entregando um panfleto ali, que eles já são treinados para o que vão falar, do que uma pessoa adulta falando, né? Então a gente usa também. Iniciou como uma ferramenta de educação sanitária, nossa mesmo, e hoje se tornou praticamente um projeto social, porque as crianças desenvolvem, além dessas habilidades de aprender, né, sobre defesa vegetal, animal, inspeção, elas desenvolvem várias habilidades de falar em público, de se comunicar, de aprender coisas novas. Então elas gostam bastante, sabe? É um projeto muito bacana. E além, assim, desses desafios em relação... Que eu imagino que agora seja um período, de certa forma, atípico, né? Em relação a estar alerta à gripe aviária. Sim. Mas fora esses desafios de alerta de doenças, quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam e quais são as principais frentes de atuação da ADER na defesa animal, na garantia de saúde também desses animais? A gente tem eu sou das 2 diretorias, né? Eu sou uma diretoria, mas faço parte das 2 áreas, tanto da inspeção animal como da defesa animal. Então, na inspeção, a gente atua dentro dos estabelecimentos. Tem a inspeção permanente, que é dentro dos abatedouros,
né? Hoje a gente está com 3 abatedouros estaduais, um em Roranópolis, um em Cantaí, um em Boa Vista. Então, todos os dias de abates a gente tem servidores lá acompanhando todo o abate desse abatedouro ou desse estabelecimento. E nos estabelecimentos onde a inspeção não é permanente, por exemplo, laticínios, queijarias, não é inspeção permanente. Então, são feitas essas vistorias quando necessário ou quando recebe alguma denúncia, alguma coisa assim. Na parte da defesa, a gente já atua mais com vigilâncias, as vigilâncias ativas, onde a gente visita propriedades, principalmente aquelas de maior risco. Quais são as propriedades de maior risco? São aquelas que entra e sai muitos animais, por exemplo, o proprietário compra muito animal e vende muito animal. Propriedades que estão próximas a fronteiras, lixões, abatedouros, todas essas são propriedades de riscos. Então, a gente já tem também metas já instituídas para que essas vigilâncias ocorram em cada município, dependendo da realidade. A gente está dando um up no nosso sistema, né, que é o SIGADE, acho que muita gente já conhece, tem acesso também, os produtores podem ter acesso ao SIGADE e emitir GTA, essas coisas assim, já dá para ser feita pelo sistema. Então, a gente está aprimorando muitas coisas, muita coisa vai mudar. E a gente também tem agora o Epiquality, que é um aplicativo onde todas as vigilâncias que a gente vai numa propriedade, vai fazer vigilância, nós fazemos esse questionário com o proprietário. É um questionário bem rápido, que é justamente para a gente saber qual é a maior dificuldade que aquela pessoa tem ou que ela não sabe. Por exemplo, a gente pergunta se ela conhece o que é febre aftosa, se ela sabe um sintoma de febre aftosa, só para a gente começar a direcionar as nossas ações, porque a gente precisa ter conhecimento do que está acontecendo no estado e direcionar a ação. Por exemplo, no município de Amajari responderam várias pessoas que não conhecem febre aftosa, então a gente vai mandar uma equipe para lá para fazer educação sanitária, sabe? Então, a gente trabalha mais ou menos dessa forma. São várias frentes de atuação. Várias. Trabalho realmente muito, muito extenso e necessário. Uhum. E, Thaisa, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para a população diante desses alertas todos, né? E também frisar mais uma vez os canais de denúncia, que eu acho que é importante para o pessoal ter em mente. A gente agradece que isso aqui também não deixa de ser um canal, né, de disseminação de informação. A gente sempre vem com fica muito alegre de ser convidado para entrevista, porque nos ajuda bastante. E a mensagem que eu tenho é que a DE não fuja da ADE, a ADE não é inimiga, a ADE é amiga do produtor. Muitos produtores sabem que a gente está ali para o que precisar. Lógico, nós somos um órgão fiscalizador que precisa, né, se Deus o livre, uma febre aftosa ocorrer aqui no estado, a primeira que vai ser crucificada é a DE. Então, a gente precisa atuar dessa forma um pouco mais, às vezes, extensiva ali, com o produtor, passando todas as informações, indo nas propriedades. E quando um servidor for à sua propriedade, por favor, receba ele de braços abertos, que ele não está ali para fazer qualquer tipo de opressão, para prejudicar nada. Somente mesmo para monitorar, ajudar, isso faz parte do nosso trabalho. E eu, reforçando mais uma vez o canal de comunicação, a gente tem o Instagram, o Facebook, que é o da ADE, é só colocar ADE no campo de pesquisa, que acho bem fácil. A gente tem também as unidades de defesa em todos os municípios, que as pessoas podem se dirigir. E também o WhatsApp, que é o 991767529. É o da ouvidoria. Então, você pode fazer reclamação, sugestão, elogio ali. Todos vão chegar até a gente. Perfeito, Thaisa. Muito obrigada por essa conversa e pelas ações, pelo trabalho feito de conscientização, viu? E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma entrevista de DPS. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar por dentro dos temas que impactam Roraima, segue a gente nas plataformas. Nós estamos no Spotify, Deezer, YouTube e também no Instagram. Até a próxima!